O bom é que quando a gente atinge uma certa maturidade na vida, né, as coisas começam a mudar muito na nossa cabeça, a nossa visão começa a ser outra. E o que mudou na minha cabeça é não ficar justificando para as pessoas as coisas que eu faço. Porque quando a gente é mais nova, a gente não tem uma cabeça muito formada, né? Então parece que a gente só faz as coisas querendo a validação do outro. E as pessoas acabam se intrometendo muito na nossa vida, né? E quando a gente pega uma certa idade, a gente fala assim, não, isso está errado, porque a pessoa não precisa ficar, tudo tem que comandar a minha vida. E hoje eu mudei muito, porque eu era muito assim, de ficar me justificando em tudo, até no que eu falava, até no que eu vestia. Se a pessoa chegasse e falasse que minha roupa estava feia, eu já ia tirar. Então, assim, tudo justificando. E hoje eu falei assim: não, hoje eu não me justifico mais. É, eu pago as minhas contas, eu não quero a validação de ninguém. Se eu perguntar uma coisa para a pessoa, é diferente. Mas a partir do momento que eu não perguntei, eu não quero a validação de ninguém. Se eu não estou perguntando, porque eu não quero saber. Só que isso daí eu falo assim que sempre assim é um treino, né, que a gente faz para a gente conseguir aprender a dizer sim, a dizer não de uma forma clara, ou ficar em silêncio. Às vezes a gente não quer responder para a pessoa, a gente fica em silêncio, vira as costas e sai. E não é ser sem educação, gente. Que às vezes eu falo assim, eu falo sempre assim, né? Que o silêncio ele é ouro, né? Na vida da gente, porque a gente acaba assim se livrando de muita enrascada, né? E eu falo assim, para que você ficar se justificando para a pessoa? Se a pessoa não vai te oferecer nada. Porque assim, quando você estiver na sua casa, doente, com problemas, essa mesma pessoa que você ficou justificando, ela não vai nem querer saber como que você tá. Então, só pare de justificar, de querer a validação da outra pessoa. E às vezes eu falo assim, até mesmo com um companheiro, sabe? Eu falo assim, tem que ter um respeito, sim. Tem que ter um respeito mútuo entre os dois. é, a gente tem que ser sábia, né? Mas não é tudo que você vai fazer que o companheiro precisa saber. Eu acho isso aí muito, muito ruim. Quando eu era casada, porque eu falo assim de muito quando eu era casada, porque hoje eu tenho a minha vida diferente, né? Então hoje eu sou dona de mim, mas quando eu era casada não era assim. E eu lembro quando eu pedi para comprar, eu pedi um dinheiro, era R$ 5. E, e o marido perguntou para que queria esse dinheiro. Eu falei que eu não queria falar, né? Porque eu queria comprar uma calcinha. Aí ele falou: se eu não falasse, ele não ia me dar. Então isso aí eu fiquei muito chateada. Teve esse caso, teve dias que eu queria ir no centro da cidade, ou na casa da minha mãe, eu tinha que ficar me justificando, ou quando ele ia viajar, se ele chegasse e eu não estivesse dentro de casa, eu tinha que ficar me justificando aonde eu estava, porque eu estava na casa da minha mãe. Então isso é muito ruim, você ficar sempre tendo que ter a validação da outra pessoa, mesmo que seja o seu companheiro, e isso vai matando. Isso mata o coleguismo, isso mata a amizade, isso mata o amor. Falei, isso é muito, muito ruim mesmo. Eu falei assim, hoje eu não aceito mais. Tem uma menina que trabalha comigo, ela comprou um jogo de panela, que foi esse jogo de panelas bons, que foi 2.000 e pouco, e ficou lá no serviço uma semana. Eu falei, mas você não vai levar esse jogo de panela para sua casa? Ela falou assim, não, eu vou levar um dia que eu puder levar escondido. Eu falei, mas por quê? Ela falou, para o marido não ver. Porque senão o marido ia brigar com ela, porque ela tem comprado. Eu falei, mas você trabalha, é o seu dinheiro. Você não está pedindo dinheiro para ele. Ela falou, mas você não conhece como que ele é. Inclusive, ela divorciou, porque a coisa ficou tão difícil, mas não foi por causa do jogo de panela, não, foi por muitas outras coisas. Então, assim, mas já vem, né? Esse jogo de panela, mas já vinha mais outras coisinhas atrás, que foi sufocando, foi sufocando, porque, gente, mesmo que a gente é uma só carne, mas a gente é duas pessoas, a gente pensa diferente. Então, assim, eu falei assim, a gente é humano, a gente não é um robô, a gente não é um robô do companheiro, a gente não é um robô das outras pessoas, que tem que fazer o que as pessoas gostam, que tem que falar o que as pessoas gostam. Não, então hoje eu não me justifico mais. Uma vez eu precisava de uma faxineira e eu pedi para uma amiga minha arrumar uma pessoa que fosse de confiança, né?
porque eu trabalhava o dia inteiro. Eu falei assim, eu não posso ter uma pessoa que não seja de confiança para ficar na minha casa. Ela falou, Rose, eu tenho uma pessoa ótima, mas tem um grande problema. Eu falei, que problema? Eu vou falar aqui o nome, mas eu não sei como que hoje vocês falam, né? Mas antigamente era assim que a gente chamava, que era lésbica ou sapatona, né? Eu falei assim, mas o que que tem? Gente, eu sempre fui muito cabeça aberta para isso. Eu falei assim, a vida dela, ela entra na minha casa, ela sendo limpinha, ela sendo organizada, ela sendo honesta, para mim, tanto faz. E aí depois, no final, ela falou quem que era a pessoa, eu falei, eu conheço, imagina, manda ela lá na minha casa. E ela veio aqui, ela ficou um bom tempo aqui comigo, e a gente conversava muito, mas teve as bocas de sacola que começaram a falar, porque eu era separada, eu estava sem namorado, e começaram a falar que essas, eu não sei se é brincadeiras ou insinuações. Você não tá tendo nada com ela, não? Você não tá. Aí eu falei, ai, gente, pelo amor de Deus. Eu falei assim, e se eu tivesse? Eu tenho alguma coisa para explicar para vocês? E se eu tiver? Então você já cortava logo, sabe? E se eu tiver alguma coisa? É o problema de vocês? Então eu já comecei a cortar. Só que às vezes a gente não quer ser grossa, né? Mas assim, às vezes vem uma coisa assim tão desagradável que a gente acaba sendo grossa, sem a gente querer ser grossa, né? Então, gente, a gente tem que fortalecer a nossa autoconfiança. Isso aí também, eu falo assim, que tudo é um processo. Porque quando a gente está num relacionamento e a gente está assim, muito para baixo, a gente não consegue ter essa autoconfiança. Nunca na vida, nunca. A gente sempre está de cabeça baixa tal. E por isso que eu falo que é um processo, é um degrau que a gente vai subindo para a gente conseguir essa autoconfiança para chegar nas pessoas e falar o que você gosta e o que você não gosta. E você tem que entender que não precisa ficar se justificando tudo na sua vida, sabe? Ficar dando satisfação de tudo que você vai fazer. Eu vou comprar uma casa, você tem que ficar falando para a pessoa. Eu vou trocar meu carro, você tem que ficar falando para a pessoa. Não, não, não façam isso. Não façam. Compra primeiro, deixa depois a pessoa olhar, ver o seu carro. Porque eu falo assim, gente, inveja existe sim. E eu falo esse negócio de a gente está numa maturidade que não precisa mais isso, sabe? Ficar com essa justificativa. Porque eu vou fazer tal coisa, porque eu vou fazer tal coisa, porque eu vou fazer isso ou aquilo. Não. Cada um cuide da sua vida da maneira que gosta, da maneira que quer. Por isso que eu sempre falo, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua e não ficar olhando a vida do outro. Porque às vezes a pessoa que te dá um palpite, a vida dela é tão ruim, que esse palpite não vai valer de nada, né? Então, gente, não se justifique. Não se justifique em nada mesmo. Faça suas coisas do jeito que você gosta, ande do jeito que você gosta, use a roupa do jeito que você gosta e ponto. Cada um que cuide da sua vida. O vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, deixa um like. Com amor, Rose.